Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabaritando. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi e hoje eu vou falar sobre as principais perguntas que eu recebi em relação ao portfólio de licenciaturas do primeiro e do segundo semestre, com a temática a cultura afro-brasileira e indígena, tá? Esse trabalho ele é dividido em duas partes, com duas atividades bem importantes para a gente estar fazendo, que é a fundamentação teórica a partir do artigo ali de sugestão para a gente fazer a leitura, que é da Elizabeth Borges, que tem aí como título A Inclusão da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos Currículos de Educação Básica. Então, assim, ela vai discutir, vai trazer aí argumentos, vai trazer leis, né, que norteiam a temática desse trabalho em sala de aula, a discussão desse trabalho, a importância de a gente estar discutindo. Eu também anotei aqui no meu caderninho algumas dúvidas que eu tirei aqui do meu outro vídeo que eu postei, que vocês foram deixando em relação à introdução, desenvolvimento e algumas questões que me colocaram aí no Instagram, que vocês me enviaram no meu Instagram particular, que a gente está conversando, tá? Então fiz um resumidão aqui e eu vou estar falando nesse vídeo com vocês. Gostou da temática? Gostou de eu ter vindo? Então já deixa seu like aí pra mim saber que realmente esse conteúdo foi importante pra vocês, tá? E se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, produção? Clica no sininho aí pra você não perder nenhum, se inscreve no canal pra gente ficar mais próximos e mais juntos aí pra resolver as questões do nosso dia a dia acadêmico. Então vamos lá. Primeira coisa. Uma das maiores dúvidas que surgiu é sobre a introdução. O que eu devo colocar? Eu sei que muitos aqui estão fazendo trabalho pela primeira vez, estão afastados da sala de aula, então tem um pouco de dificuldade em elaborar. A introdução, ela pode ser feita com as palavras de vocês, com o que vocês têm aí de visão sobre o trabalho. Mas é muito importante, gente, que vocês façam a leitura na íntegra. Se você não viu o meu vídeo anterior, tá achando difícil essa leitura, vê o vídeo anterior, tá? Que eu estou falando sobre a postagem do trabalho e explico ele na íntegra, beleza? Porque a introdução é a primeira coisa que o leitor vai ver do nosso trabalho, né? Então ali eu tenho que trazer as principais informações. Me pediram, é obrigada a colocar as disciplinas que englobam esse trabalho? Obrigada não é. Mas como trata-se de um trabalho interdisciplinar, eu tenho que trazer e eu tenho que explicar quais são essas disciplinas interdisciplinares, né? Então eu tenho que trazer isso para a prática. Então é muito importante que vocês coloquem em algum momento do trabalho. O mais propício é na introdução, porque aí você fala que o teu trabalho é um trabalho interdisciplinar, você cita quais são as disciplinas, qual é o texto, aqui vocês também podem colocar o texto da Elizabeth, que vai nortear aí o trabalho acadêmico de vocês, o portfólio, beleza? E aí o desenvolvimento veio uma outra perguntinha. Posso fazer com as minhas palavras? Deve fazer com as suas palavras, porém como trata-se de uma fundamentação teórica, de uma atividade que é dividida em duas partes, a primeira parte ela deve ser pautada na fundamentação teórica. Então eu tenho que trazer a teoria, eu tenho que trazer o texto na íntegra, né? Na íntegra não, através de citação longa, parafraseando, ou citação direta, curta. Vocês que vão ver como que vai ficar melhor para escrever. Eu sei que é difícil nesse começo a gente entrar nesse processo de escrita. Às vezes você escreve uma coisa, você viu que a frase não ficou boa. Então, uma coisa que eu acho que pode ajudar muito vocês, por exemplo, você escreve lá uma coisa. Você viu que aquela palavrinha deixou pobre o teu texto. Você vai lá e escreve a palavrinha, abre um navegador aí, dá um Google, né, que a gente fala, e escreve aí, sinônimo de tal palavra. E aí você procura uma palavra que seja mais formal, que dê mais visibilidade para o teu texto, que deixe ele com cara assim de mais importante. Porque a linguagem de vocês na escrita acadêmica, a gente sempre tem que priorizar pela linguagem formal, tá? Sem vícios de linguagem, daí, tal, essas coisas a gente não pode utilizar no nosso trabalho. Então a gente tem conectivos para colocar no desenvolvimento. Pesquisa aí conectivos para usar no desenvolvimento, se você ainda não sabe. Conectivos são as palavrinhas que vai ajudar aí a gente a emendar as nossas ideias, as nossas frases. E de uma forma bonita, tá? Apresentável para o texto, beleza? Segunda
a segunda parte foi as postagens de mídias. Como que eu faço isso, Grazi? Eu tenho que trazer a foto do Facebook, do Instagram. Primeiro, como é um portfólio, é um trabalho científico, você vai explicar, você vai colocar em forma de textinho, em qual rede social você postaria esse trabalho, o porquê dessa rede social, né? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar essa atividade na escola realmente, qual seria a melhor forma de eu apresentar elas? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn? Aí eu tenho que pensar quem são os meus alunos, né? Aonde que eu encontro eles com mais facilidade? Será que eu encontro eles no LinkedIn? Adianta eu postar lá no LinkedIn? Não adianta, né? Porque eles ainda não são público para essa mídia, né? E aí vai de a gente fazer uma pesquisa, né? Em qual grupo em qual canal que eu encontro ele mais facilmente, beleza? Eu, particularmente como professora, eu iria sugerir para que fosse postado, por exemplo, numa página de Instagram da escola, né? Ou que a gente criasse uma página para discussão disso, né? Que aí a gente envolve esse trabalho, a gente deixa ele mais robusto ainda. Por exemplo, uma proposta de criação de postagem, né? De Instagram para discutir temas assim. A gente abriria ainda oportunidade para que alunos que se sentissem, né, prejudicados, que se sentissem ofendidos de alguma forma, pudessem colocar ali e para que todo mundo pudesse discutir isso e haver uma conscientização, tá? E aí me falaram, Grazi, eu coloco texto, coloco imagem, coloco tudo. Gente, menos é mais nessas horas, então assim, escolha um e vá por aquilo ali. O primeiro, como se trata de uma postagem informativa, primeiro a gente tem que esclarecer o que é essa postagem informativa. Ela tem o intuito de esclarecer, de ajudar uma pessoa a entender, um grupo de pessoas sobre um determinado assunto, né? Então, postagem informativa, eu tenho que trazer algo de informação para o meu público, para os meus alunos, tá? E aí, são 3 propostas sugeridas. Um texto explicativo de 20 a 40 linhas, fictício, né? Imaginando que eu iria fazer ele em sala de aula, tá? Falando sobre a cultura afro-brasileira. E aí eu trago para vocês algumas dicas. Vocês poderiam elencar autores canônicos da cultura afrodescendente, né? Que infelizmente a gente não tem muita ainda visibilidade desses autores. Muitos ganharam prêmios de literatura, foram reconhecidos. Tem muitas publicações já bem famosas, às vezes fora do Brasil, enquanto que aqui a gente não reconhece e não valoriza essa cultura, né? E aí você pode finalizar com uma questão reflexiva de o porquê que a gente ainda não está valorizando a nossa cultura, né? Às vezes a gente dá valor para coisas lá de fora e não dá valor para os nossos autores aqui de dentro. Então, essa poderia ser uma explicação, né, do texto explicativo, uma abordagem para essa postagem na internet, né? E aí, como você colocaria isso numa postagem, né? Então, hoje iremos apresentar para os nossos seguidores, né? Se a gente estamos falando de Instagram, depende de como você vai anunciar aí essa tua atividade, tá? Os principais autores brasileiros que defendem, discutem e falam sobre a cultura afro-brasileira e indígena. E aí você vai apresentar eles, elencar, falar sobre os principais trabalhos, fala sobre quais são os prêmios que esses autores já ganharam e a visibilidade que eles têm aí pelo mundo afora. Uma outra questão é sobre o porquê o racismo ainda é algo vivo dentro da nossa cultura, né, social, por que isso é um problema para nós, como que a gente vai evitar, né, falando sobre aí o racismo estrutural, da onde que vem, por que vem isso, né? Então, é uma atividade que vai ser seguida do teu referencial teórico, tá? Então, no referencial teórico, a gente vai utilizar a Elizabeth Borges, né? Vai se utilizar da parte dela, mas dentro do próprio artigo dela, ela dá alguns insights para a gente procurar fora. O pessoal me pediu sugestão de texto. Depende muito do que você tiver na hora ali.
eu senti dúvida sobre tal autor, vou pesquisar, eu senti dúvida sobre um documento, eu não sei o que é isso, essa lei, onde foi postado. Então você vai partir para pesquisa, né? O legal do portfólio é isso, que eles nos desenvolve o senso de pesquisa, beleza? E aí, uma obra de arte, a segunda sugestão de postagem, você escolher uma temática. Aqui eu acho muito legal, por exemplo, a gente tem muita obra de arte de autores afro, né, negros, né, que relatam, que colocam ali em forma de arte a visão deles da cultura. E se você der um Google aí, você vai ver como é colorido, como tem cores chamativas, biotipos diferentes, e aí a gente pode trabalhar uma questão das cores, né? O que significa as cores para a cultura afro-brasileira, qual a relação dessas cores, e aí vai depender da tua pesquisa, como você quer apresentar esse teu trabalho, beleza? A terceira opção é você fazer, e daí lembrando, gente, que todas as atividades tem que fazer um textinho junto, então colocar de 10 a 20 linhas, coloca a obra de arte lá, por exemplo, escolher uma obra de arte, você coloca a relação das cores, quem é o autor, aonde foi publicado, quando foi publicado, qual é as críticas que recebeu na época e por que causou tal precursão ali, por que causou euforia nas pessoas através daquele quadro, ou porque muitas pessoas se interessaram no quadro, beleza? Filmes. Aí você pode também fazer uma sugestão do filme, aí coloca a capa do filme bonitinha ali na postagem, né? Que você vai dizer que a sugestão de leitura para esses alunos, para dessa determinada rede, dessa determinada escola, seria tal filme. E o porquê desse filme, o que traz esse filme. Só que daí, se a gente vai indicar um filme, a gente tem que assistir o filme, gente, tá? Aqui eu trago 3 opções de filme, que eu acho bem legal, que é a Central do Brasil, que tem uma temática muito bacana sobre a desigualdade, sobre o racismo, pra gente pensar, tá? E Dudu e o Lápis Cor de Pele, que também traz uma temática muito bacana de um aluno que não se vê representado. E quando ele vai questionar a professora sobre que cor que ele deve pintar o bonequinho ali, ela fala que é o lápis cor de pele. E o cor de pele é um rosa claro. Então, a questão ali envolvente de um lápis de cor rosa claro deixa bem visível, bem claro para nós que nem todas as pessoas são representadas pelas cores, né? Então, é legal também de fazer uma análise de que cor aí. O terceiro filme é Preto no Branco, também com uma temática super bacana para vocês discutirem e colocarem questões de reflexão no texto de vocês. Como vocês vão fazer aí os textinhos, vai muito aí de como vocês estão partindo da fundamentação teórica, para que linha que vocês estão indo. Então, procurem trazer obras e postagem que estejam de acordo com as argumentações e com as temáticas ali que vocês pegaram, os pontos chaves na fundamentação teórica, beleza? Essas foram então as dúvidas me enviadas. Gostei muito que teve bastante gente que me mandou mensagem, mandou as dúvidas e basicamente eram as mesmas dúvidas que vinham me perguntando, tá? Então eu espero que com esse vídeo aqui eu tenha dado mais uma luz para vocês darem continuidade aí nesse portfólio, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele likezão que não custa nada para ajudar a prof aqui, tá? Então, vou aproveitar esse vídeo hoje já para desejar um feliz dia do professor para vocês que iniciaram aí nessa carreira tão linda que é a docência. Até o próximo vídeo, pessoal. Força, foco e fé que o portfólio sai.